Bem-vindos. Conversas Conectadas é o podcast da Nextcore by Silbet. Eu sou David Romero, diretor comercial. Hoje trago comigo aqui duas convidadas especiais. Melina, diretora da DBM Contact Center, e a Cláudia, nossa design conversacional. Melina, poderia, por favor, se apresentar para nós e comentar como é o seu trabalho na DBM, o que faz a DBM, como que ela trabalha esse mundo de conversas conectadas? Perfeito. Obrigada pelo convite mais uma vez, bem-vindos, obrigada por acompanharem o podcast. Bom, eu sou a Melina, sou sócia-diretora da DBM. A DBM é uma empresa com quase 30 anos no mercado e hoje nós somos especialistas em desenvolver e implantar soluções para atendimento a clientes, né? Sejam clientes de diversos segmentos, todos os portes de empresas, negócios pequenos, regionais ou grandes empresas aí multinacionais, né? Excelente. Melina, hoje todos nós acessamos serviços diariamente de atendimento ao consumidor, né? Então, nós falamos com bancos, com seguradoras, com planos de saúde, com empresas de telecom, enfim, a variedade é muito grande, né? O contact center ele está por trás desse atendimento, geralmente. Sim, totalmente. Hoje o nosso papel é exatamente esse, transformar a experiência desse cliente que está precisando de ajuda ou precisa de um serviço ou de resolução de qualquer situação num atendimento cada vez mais rápido, acessível, efetivo, eficiente e sempre com a carinha, com a personalização ali da empresa da qual ele comprou aquele produto e contratou aquele serviço. Fantástico. Muitos de nós não sabemos que por trás das grandes marcas nós temos um contact center nos apoiando no dia a dia, né? Cláudia, junto com a evolução tecnológica, surgiram as novas profissões, né? E você é a designer conversacional da Nextcore. Poderia falar um pouquinho mais para nós do que é um design conversacional, como ele trabalha no dia a dia, aonde ele aplica, né, a sua técnica? Então, olá a todos. Fiquei bastante feliz também com o convite, obrigada pela participação. Então, com relação ao design conversacional, né? Então, hoje nós temos atuação de robôs no mercado, né, nessa área de atendimento. Então, às vezes, a gente tem uma percepção de que está falando com um agente humano, com um atendente humano, e ele está muito bem preparado, uma jornada muito bem construída, né? Pronta para várias possibilidades, que na verdade você não está falando com um humano, você está falando com um robô. Então, apesar da gente colocar um robô para conversar, para atender, é um trabalho muito mais complexo do que muita gente pensa, né? Porque a gente precisa fazer um preparo de um robô, seja ele por mensageria, seja ele por voz, né? Para ele realizar um atendimento assim como um humano. E aí a gente está falando na velocidade de uma resposta, na assertividade de um atendimento, e tudo isso é constantemente avaliado, né? E quem não gosta de uma boa conversa? Quando a gente tem uma boa conversa, a gente sempre quer voltar, quer conversar de novo. Então é importante que essa condução ela seja fluida, ela seja prática, objetiva, clara, né? Inteligente e principalmente confiante, porque com confiança que o cliente volta. Muito bem. Todos nós somos clientes, né? E a gente vem acompanhando a evolução no processo de atendimento, né? Antigamente a gente ficava em filas para receber um atendimento em balcão, quando muito buscavam contato por telefone de serviços essenciais, né? Mas isso mudou bastante nos últimos 24 anos, né? Principalmente com a chegada da internet, smartphone e agora também com a inteligência artificial, né? Queria perguntar para ambas como que vocês enxergam essas mudanças tecnológicas, né? E o impacto delas no setor de contact center e atendimento ao cliente final.
Eu acho que com todo o desenvolvimento do setor, como você falou, né, nas últimas 2, quase 3 décadas, especialmente, hoje não existe motivo para nenhuma empresa não atender e não atender bem seus consumidores, a não ser que não queira, né? Porque existem muitas possibilidades e muitas formas de se fazer isso, né? Então, hoje você tem a possibilidade de estar acessível em vários canais ou naquele canal onde cada consumidor quer ser atendido, você pode estar acessível 24/7, sem necessidade, né, de atender em horários mais restritos, e você pode ampliar cada vez mais através, né, de uma boa análise e de um bom gerenciamento desse atendimento, ampliar cada vez mais a gama de serviços e de opções que esse cliente tem para se autorresolver, para se autoatender. E eu acho que principalmente nessa questão, né, da acessibilidade, do atendimento mais resolutivo, mais imediato, e o autoatendimento é onde a gente vê já de imediato as principais transformações das novas tecnologias. A tecnologia, no primeiro momento, parece milagrosa e é bastante importante e disruptiva, mas ela precisa de uma condução de um humano especialista, né? Porque a IA vai ser o meio aonde você vai executar, vai otimizar essas etapas, vai começar a criar cada vez mais camadas ali de autosserviço, mas você precisa ainda do humano especialista no atendimento, nessa jornada, até para ajudar, para treinar, para desenvolver, né, como você faz o seu trabalho com a sua equipe, para sempre chegar nesse melhor objetivo. Com certeza. E esse humano, ele é fundamental porque hoje a gente não consegue nem mensurar a quantidade de conteúdo, né? Hoje eu acho que a gente pode considerar assim incontáveis as ferramentas na área de IA, né? E quando a gente não tem um agente que faça esse monitoramento, esse controle, ela pode inclusive perder o sentido, né? Porque hoje, por exemplo, você atende uma área de indústria, né? Área de saúde, por exemplo, né? E até o usuário mesmo está sendo provocado, né? Ah, eu não quero falar com inteligência artificial nesse momento sobre saúde. Ele está lá interagindo com um bot e ele vai pedir, por exemplo, uma receita de bolo. O que tem a ver com o negócio, né? Então, a gente tem algumas limitações, alguns cuidados, para tudo se requer, né, um equilíbrio e uma dosagem. Então, o consumidor hoje, quando ele está acessando o serviço novamente do banco, aqui um exemplo, de uma seguradora, de um plano de saúde, de grandes marcas, por trás tem um contact center, né? Hoje o atendimento ele melhorou muito, ele é praticamente imediato, mas o consumidor cada vez quer mais, né? Além do atendimento imediato, ele busca uma experiência diferente, ele busca soluções que estão ligadas ainda ao atendimento humano, né? Como que a DBM vem encaixando a IA nesse processo, né? A gente vem um atendimento digital imediato, que pode ou não passar por um ser humano, né? E aí, na medida em que os serviços se modificam, crescem, se tornam mais rápidos, né? Como que a IA se encaixa nesse processo de atendimento ao consumidor final? Última pergunta, David. Eu acho que já está, de certa forma, encaixada, vai se encaixar cada vez mais, né? Eu acho que de imediato você já otimiza atendimentos, a IA faz muito rápido e muito bem feito processos que são repetitivos e, de certa maneira, binários ali, né? De uma maneira muito tranquila, e o próprio consumidor, eu acho que prefere resolver esse tipo de situação, né? Muito mais rápido e com uma jornada cada vez mais digital e automatizada. Com isso, o que fica para o atendimento humano são assuntos cada vez mais
sensíveis, delicados ou que requerem um nível de especialização, de conhecimento cada vez maior, né? Ou se a empresa, dentro do seu posicionamento, prefere que certos assuntos ou temas sejam trabalhados dentro do atendimento humano, né? Então, a DBM hoje trabalha olhando para todos esses lados, né? A gente olha de ponta a ponta o atendimento, a gente olha realmente 360, contamos com parceiros altamente especializados, né? Que entram em algumas dessas etapas para a gente propor a combinação de tudo que tem hoje, que é possível de ser usado, mas que faça mais sentido para aquela empresa e para aquele consumidor daquela empresa, né? Então, o que a gente está propondo hoje para uma empresa pode ser que seja diferente do que a gente vai propor se o mercado dela mudar daqui a alguns meses ou daqui a algumas semanas, pode ser diferente do que eu vou propor para uma empresa, às vezes até no mesmo segmento, porque existe todo um ecossistema aí que precisa ser avaliado junto. Ok. Mudando de tema, tão importante quanto o atendimento, digitalização, potencialização do capital humano e a conversacional generativa, né? Tão importante quanto a gente tem a pauta da LGPD. Né? Então, pesquisas apontam que 77% dos consumidores estão dispostos a disponibilizar dados, né? Para terem experiências mais rápidas, personalizadas e baseadas em seus valores, né? Você, como diretora da DBM, né, que é um grande BPO, o maior da região sul, né? E um BPO entre os maiores do Brasil, como você enxerga esse dado? Ou seja, 77% dos consumidores estão dispostos a fornecerem dados, a trocar informações na medida em que recebem um atendimento personalizado. Um tema super importante que está aí, talvez no topo das reflexões e das discussões, né? Eu acho que, antes de tudo, você tem que lidar com muita responsabilidade e muito carinho, né, com relação a essa informação. É claro que eu, como consumidora, quero ser cada vez melhor atendida, mais rápido e ter uma experiência personalizada. Mas está claro para mim qual o preço que eu vou pagar com relação a disponibilizar esses dados? Então, eu acho que hoje é muito comum, muita gente em todos os segmentos aí escuta falar ou discute com mais ou menos propriedade sobre LGPD, sobre confidencialidade, segurança das informações. Quando a gente entra em site ou assina newsletters, enfim, a gente muitas vezes dá lá o aceito termos e condições, sim, muitas vezes no automático, né? vai no automático sem saber o que aquilo significa. Então, sim, eu acho que cada vez mais as empresas vão consumir esses dados para retroalimentar esses algoritmos, treinar cada vez mais a inteligência artificial com o objetivo final de prover um melhor atendimento, uma melhor resolutividade, mas para o consumidor tem que estar muito claro o que ele está dando em troca e qual o nível de exposição que ele vai ter, né? Porque existem regulamentações, a própria lei, né? A LGPD já foi uma grande evolução, mas ainda não existe uma regulamentação que abarque aí todas as possibilidades de uso dessas novas tecnologias e desses dados, né? Então, muitas vezes a gente mesmo se assusta quando você pega o celular lá e vai rodar ali por uma rede social ou entrar num site qualquer, muitas vezes até para ver uma notícia e começa a ter propaganda de uma coisa que você estava falando 5 minutos atrás, você acha que aquilo é... E, na verdade, em algum momento você permitiu, seja às vezes até numa configuração que você não sabe do teu celular, que as empresas usem, né, esses dados ou o que você está pesquisando, o que você está falando, para te entregar uma experiência mais personalizada e mais efetiva. Mas você tá ciente, deu esse aceite com toda a propriedade. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que falar, tem que explicar, as empresas têm que deixar claro que
que dados elas estão usando, que dados elas estão captando, que dados elas estão compartilhando, para que haja cada vez mais maior maturidade no próprio cliente que está fornecendo dados, né? Para ter certeza que o que ele está fazendo vai gerar... É um processo, tem sido, acho que um processo de aprendizado, né? Para empresa, contact center, consumidor, todos estão tentando acompanhar a evolução tecnológica, né? Então, acredito que o consumidor ele vai ficar mais criterioso no momento em que ele for fornecer o seu dado. Acho que ele vai, com o passar do tempo, não vai ser algo mais automático ou compulsório, né? E a pesquisa aponta isso, aponta que 77% já estão dispostos a trocar, a fornecer dados, desde que se tenha uma experiência rápida, personalizada, né? E muitas vezes baseada em seus valores, né? Então aqui a gente já vê uma evolução nesse ponto, né? Menina, dando continuidade, o que você vê, como você vê o futuro do atendimento ao cliente? Porque em 24 anos a gente evoluiu o que não aconteceu em séculos, né? A gente saiu do atendimento de balcão, no ponto de venda, para um atendimento por telefone, veio a era digital, agora a gente tem a IA fazendo um meio de campo, tornando o processo ainda mais imediato, mais rápido, mais eficiente. Onde você acha que vai parar tudo isso? Olha, é delicado saber aonde vai parar, né? Realmente, hoje você vê que o céu é o limite. Acho que a Cláudia, com todo o trabalho, tudo que é feito aqui, consegue não só entregar inúmeras possibilidades hoje de atendimento que não eram possíveis há 3, 4 anos atrás, como deve enxergar com a aplicabilidade mesmo das ferramentas um céu de possibilidades, né? Olha, e eu tenho segurança para afirmar que a gente não está falando nem de 4 anos. Hoje a gente já tem condições de afirmar meses. Sim. Então a velocidade, assim, ela está astronômica. Eu acho que vai depender muito, eu acredito que o céu é o limite, talvez nem haja esse limite, e vai depender muito de como todos os participantes desse ecossistema vão se acomodar, né, com essa velocidade, com as transformações, com o impacto e o ônus que você também tem que ter para ter cada vez mais rapidez e cada vez mais acesso, né? Eu acho que tem muitas discussões ainda de responsabilidade no uso dessas tecnologias que estão em aberto no mundo, e é normal, porque é muito novo para todo mundo, né? Para onde colocamos limites, não colocamos limite, pode ser utilizada para isso, mas não pode ser utilizada para aquilo, então é ilimitado, e aonde a gente vai chegar, em que velocidade a gente vai chegar, está totalmente ligado a todas essas outras esferas aí que precisam também amadurecer juntos, né, Carlos? A gente, como consumidor, hoje, a tecnologia, as empresas, eu acho que elas se prepararam rápido, né? E hoje disponibilizam para o consumidor esse atendimento rápido, imediato, né? Instantâneo. Mas o consumidor, por sua vez, às vezes ele ainda não está totalmente adaptado a todas essas possibilidades, né? Então, eu acho que o grande avanço aí na próxima década vai ser em relação à aderência do consumidor a esse novo modelo, né? Onde a gente tem o atendimento digital, a conexão humana, a IA participando do processo, né? E o cliente ditando o ritmo. Continuando, menina, você poderia citar para nós um case, ou alguns cases, da forma que você acha melhor, case de exemplo da DBM, né? Qual é o caso que você mais se identifica na DBM, em que a jornada do cliente foi transformada? Olha, perfeito. Bom, um dos nossos principais trabalhos no dia a dia é estar cavando, né, esses possíveis cases o tempo todo
com os nossos clientes, mas posso citar um case recente, que inclusive foi premiado, né, e foi um case de destaque num evento, inclusive, específico, né, do segmento de tecnologia e AI. Estávamos lá, inclusive, representados junto com vocês também, onde, em conjunto, né, a DBM, com a sua expertise, seu benchmark em atendimento, em ser a voz do cliente, e quando eu falo cliente não é só a voz do contratante, mas a voz do cliente desse contratante, né? E a Nextcore, com todo o sua expertise e aparato tecnológico, conseguiu realmente implantar novas jornadas, né? Que antes eram possíveis somente num atendimento tete a tete, voz a voz, ou chat ali, né? Mas olhar para todas essas possibilidades e colocar camadas de automação e de tecnologia para o cliente se autosservir no que ele pode se servir de imediato e deixar o atendimento humano para o que gere mais receita ou para o que seja mais fundamental para garantir uma satisfação, né? Então, a gente teve aí pouquíssimo tempo, né, de implantação do case, após 60 dias, uma taxa de retenção no autoatendimento de até 60%. Né? E não é só um autoatendimento de processo simples, pelo contrário, né? O agente virtual ele consegue entender a demanda do cliente, consegue oferecer uma solução personalizada de acordo com o conjunto de questões, enfim, ou de histórico que aquele cliente está trazendo, e está só no começo, né? Com isso a gente conseguiu deixar o operador com um tempo mais nobre para ele atender assuntos realmente mais delicados ou com nível de complexidade ou de exposição de informação muito mais delicado. E a tecnologia, a IA também nos ajuda nisso, né? Porque a gente também pode estar retroalimentando informações e treinamentos, enfim, para o operador com bastante rapidez, né? E a plataforma que está possibilitando tudo isso é esse trabalho feito a quatro mãos. Eu acho que com a Nextcore. Você pode comentar qual é o segmento desse cliente? É um cliente do segmento financeiro. Do segmento financeiro. Do segmento financeiro. Então, o consumidor está mais feliz. Está mais feliz. Está conseguindo resultados mais rápidos e imediatos. Sem dúvida. Estamos conseguindo atender um número muito maior de consumidores, né? Ganhando bastante escala, um número maior sem precisar de investimentos em aumento de equipe. E o NPS aí do atendimento só vem melhorando cada vez mais, né? E é um segmento onde o pós-venda, como a gente chama, o atendimento realmente é um diferencial, né? Hoje você pode ser cliente de qualquer empresa do segmento financeiro, né? Você pode ser cliente de qualquer banco ou de qualquer financeira, né? Ter seu financiamento em inúmeras marcas aí. Então, saber que aquela empresa tem um atendimento diferenciado, com certeza diferencia e ajuda bastante nessa concorrência. Muito bem. Cláudia, esse case de sucesso, né? Tenho certeza que ele foi trabalhado tecnologicamente, porque nem sempre 60% de retenção, que por o ouvinte que está nos acompanhando, né? Acho que vale a gente explicar um pouquinho o que é isso, né? Quando nós ligamos no portal de voz de um banco, novamente o exemplo de uma seguradora, o plano de saúde, e a gente consegue atingir o objetivo, é um case de sucesso, como a Melina está trazendo da DBM, né? Mas muitas vezes isso não acontece. A gente navega e não consegue chegar no objetivo, ocupamos o nosso tempo, no ou chega com muito esforço, né? No portal de voz, ou chega com muito esforço, com muita insistência, né? Como que a tecnologia da Nextcore se encaixou à operação do cliente da DBM para que o resultado fosse positivo e não negativo nesse cenário de conversas conectadas,
por meios digitais, com automação, também atendimento humano, como a Melina colocou, né? Sim. Eu acho que quando a gente fala de comportamento, de acesso à informação, né? Hoje o cliente ele é imediatista. Quando a gente fala de um canal de voz, aí é bem mais delicado, né? Porque a gente sabe o quanto é rico a gente ter sucesso, né, no contato efetivo com o cliente, né? Ou ele mesmo fazendo um contato conosco, ele tem uma disponibilidade, primeiramente, né? Ele está se colocando à disposição para buscar informação, né? Para obter ali a solução que ele busca. E aí, para que a gente tenha isso de forma imediata, a gente tem hoje soluções online, informações de valores atualizados, por exemplo, né, que hoje a alimentação via API é super possível a gente ter esse acesso de forma rápida. E até quando você comentou, né, a questão de você conseguir mensurar isso, resultados, né, a evolução em resultados. Que quando a gente aborda ali um voice bot, um chatbot, a gente está falando de um produto que agrega valor, né? Mas como que eu vou mensurar valor? E uma coisa que eu bato muito hoje, principalmente quando a gente vai abordar um executivo, mostrar esse valor agregado, é total condições que a gente tem de mensurar isso em dados. Então, a evolução, né? Então você passa a comparar períodos, evoluções numéricas. Eu também, é algo que eu sempre comento, que quando a gente coloca uma jornada de atendimento, ela tem uma construção que ela inicia-se de uma maneira, mas ela não tem fim. Porque, de acordo com o acompanhamento, a necessidade do cliente, a necessidade desse usuário, e quando você tem condições, e a nossa plataforma consegue oferecer isso, de monitorar, acompanhar, seja acompanhar o próprio cliente no monitoramento de uma ligação, você acompanha também em números. E aí você consegue verificar sucessos e as oportunidades. E quando você ataca em oportunidade, nossa, elas são inúmeras e a gente pode sempre colocar esse produto em constante evolução. Então, esse diferencial da nossa plataforma, poder proporcionar isso de forma bastante intuitiva, rápida, prática e super acessível. Sem dificuldades, né? Isso aí. Facilita. Muito bem. Não parece complexo, é complexo, né? Existe um grande esforço das grandes marcas e dos contact centers em tornar essa complexidade simples, né, aos olhos do consumidor final, né? Então, eu gostaria de agradecer a Melina por participar de mais um evento da Next4 by Selbet, né? E também você, Cláudia, que trouxe aqui para nós um tema super atual, né? E super também complexo, de uma maneira leve e bastante clara. Eu gostaria que você deixasse uma última mensagem para os nossos ouvintes. Claro, obrigada pela oportunidade, pela participação. Esse assunto é um assunto que nos entusiasma bastante. O recado que eu posso deixar para todas as empresas e parceiros que estejam nos assistindo tem muita coisa legal que dá para fazer, mas o mais importante, acho que é o espírito e o desejo de você estar atendendo cada vez melhor seu cliente com excelência. E para isso é fundamental você se unir com parceiros responsáveis e que tenham o mesmo carinho e a mesma solidez, o mesmo comprometimento. E nós temos isso hoje nessa parceria. Então, agradeço muito a oportunidade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a DBM, procure nossas redes sociais, nosso site, nosso YouTube. Ficaremos à disposição. Bacana. Também agradeço o convite, a participação. Para mim é sempre um prazer falar de IA, falar de bot. Eu sou apaixonada por esse tema. E o recado que eu deixo para todo mundo é que, assim, apesar da gente ter uma IA generativa, eu acho que uma construção humana, ela é sempre mais autêntica, né? Então, esse é o recado que eu deixo para todo mundo, assim, aquele toque humano será sempre um toque humano e, claro, a gente sempre faz com muito carinho. E eu deixo aqui também um convite para quem quiser conhecer mais do nosso departamento de design conversacional, estou à disposição. Muito bem. Ficou claro que as grandes marcas e os contact centers
não medem esforços para atender bem o consumidor final. Onde a gente poder acompanhar um pouco desse processo junto com a Melina da DBM Contact Center e da Cláudia, Design Conversacional da Nextcore. Agradeço a todos por ouvirem Conversas Conectadas. Até o próximo episódio.